Olá, meus queridos e minhas queridas do canal Astromagnetismo. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês sobre clareza emocional. O padrão que está te mantendo confuso ou confusa agora, tá? Então a gente vai ver quais são as energias do tarô para vocês, tá? Não se trata de uma previsão apenas, e sim de clareza mesmo, tá? Então é necessário que vocês tenham clareza emocional para lidar com essas situações, tá? Então vamos ver com o grupo que eu me conecto nesse momento. O que tá fazendo vocês ficarem confusos emocionalmente agora. Vamos ver com o tarô, o que ele responde para nós. Mais informações do canal, tá na descrição do vídeo, do meu trabalho também. Então a primeira situação é os enamorados, tá? Aqui a gente tem duas vertentes. A gente pode estar falando, sim, de um relacionamento amoroso. E também a gente pode estar falando sobre escolhas, tá? São escolhas que vocês fazem no sentido emocional mesmo. Às vezes a gente age mais com a emoção do que com a razão, né? E por essa emoção, né, não sendo emoção aquela que pulsa, que é a intuição, então fica difícil definir é, onde vocês acabam se prendendo. Então, assim, é por se deixar levar, é por repetir ciclos, é por sempre escolher o outro e não a si mesmo. Então, é esse tipo de emoção que aqui fala. Talvez tenha chegado a hora de você se conectar com você mesmo, com aquilo que você quer, né? Com aquilo que você sente. Então, a clareza emocional aqui pede para você fazer escolhas conscientes, né? Escolhas que te tragam vitória, que te tragam um salto de fé, que te tragam uma estrutura, ó, no fundo do deck o Hierophante. Então, assim, é necessário fazer escolhas nesse momento que te tragam essa estrutura mesmo, essa expansão de consciência, essa estrutura, essa formalidade, tá? Então, chegou esse momento. Combinado? Vamos ver então qual o padrão que vocês estão repetindo sem perceber. E mostra, tarô, por favor, qual o padrão que essa egrégora que eu estou me conectando. Olha aqui. É um padrão de que precisa de desconstrução. É um padrão que sempre busca o diferente. É um padrão que sempre busca se machucar, se automutilar para dar vazão ao outro, tá? É um padrão em que você fica correndo, 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 correndo em círculos e nunca chega o Cavaleiro de Espadas, né? Então é um padrão em que você talvez esteja destruindo os próprios valores, porque a torre, ela fala de desconstrução dos próprios valores. Sabe quando a gente se pega numa dependência ou a gente se pega dentro de um relacionamento que às vezes a gente não percebe, né? E a gente acaba não vivendo o que a gente quer para viver como o outro deseja, né? Ah, tem um casal, eu conheço um casal, eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Em que geralmente quando a gente tá namorando, casado, a gente se espelha muito. Por quê? Pela convivência, pela maneira de pensar, pela, pelo dia a dia mesmo, né? Então a gente precisa definir quem é você e quem é o outro, né? Então, assim, é difícil, tá? Não é uma coisa fácil. Mas aqui mostra assim. Eu vou dar o exemplo desse casal. Eles terminaram e ele terminou com ela. E o que acontece? Ele apontou vários defeitos nela, nos quais ele se incomodava muito, né? Então, quando ela chegou para tirar tarô comigo, eu vi que aquilo estava espelhado. Então, assim, não significava que tudo que ele estava falando era verdade. Sim, havia ali muitas coisas, sim, né, nas quais ela precisava trabalhar,
algumas coisas realmente ele havia pontuado e ele tinha razão, né? Porém, o que acontece é muitas das coisas estava espelhada. Então, conforme eu fui tirando o tarô, a gente foi percebendo que o ciclo estava se repetindo, né, para ela, por ela já ter tido um outro relacionamento anterior, né? Então, assim, e foi o que eu expliquei para ela durante a tiragem. Você traz essa repetição, esse padrão de repetição, por conta de alguns pontos que você precisa trabalhar. E esse ano que passou, de 2025, foi difícil para muitos casais, né? Porque houve muita separação, houve muita desconstrução, houve muita barreira. Então é um momento em que, quando a gente termina um relacionamento, é normal que a gente se perca até na gente mesmo, porque a gente vivia tanto a história do outro e com o outro que a gente já não se vê, já não se reconhece como sozinho. Isso é válido para sociedades, parcerias, enfim, quando a gente sai da casa da mãe e vai casar, quando a gente termina uma faculdade, né? Porque aí você separou aquele elo. Então a gente acaba se perdendo, né? Quando a gente vai fazer transição de carreira. Então isso é muito comum em várias coisas na nossa vida, mas assim, são ciclos que precisam de começo, meio e fim. E quando algo se finaliza, é porque outros estão para abrir, né? Então, assim, a torre aqui veio para vocês nesse padrão de desconstrução, que a todo momento você tem que se desconstruir para caber, né? Para caber, para você correr atrás daquilo que você quer. Mas assim, não é um padrão repetitivo? Presta atenção. Se você sempre não tem que se anular, né? Baixar essa guarda para que você caiba, para você que corra atrás da pessoa ou da situação ou desse padrão. Presta atenção nisso, tá? Quem se conectou com essa leitura, tá? Então vamos ver agora com o tarô o que vocês precisam encarar, tá? Tarô, mostra pra mim, por favor, o que eles precisam encarar dessa situação. O que precisa ser mostrado de verdade. Por favor, tarô. Uma carta, mostra pra mim o que eles precisam encarar, essa egrégora com a qual me conectei. Aqui tem muita clareza emocional, tá? No canal, vocês vão perceber que agora a gente vai trabalhar com esse foco. E é exatamente isso. Olha aqui. O que precisa encarar? Que a gente, realmente, a gente precisa, às vezes, dar as costas para aquilo que não me agrega mais, tá? 8 de copas. Quando eu falo isso, né, no sentido de não me agregam mais, é eu saber dos meus valores. E aquilo que me acrescenta e aquilo que não me acrescenta, né? Se aquilo que tá fazendo bem pra mim, não tá me deixando tóxica, não tá me privando, não está me fazendo repetir ciclos, tá legal. Mas quando isso acontece, a gente não consegue mudar. O melhor é deixar pra trás aquilo que não serve mais, tá? Porque você deixando isso pra trás que não serve mais, você encontra a vitória, o sucesso, o brilho, o reconhecimento, o quê? Os seus valores pessoais, né? Aquilo que você realmente busca, que é a vitória, né? A gente sempre, todo ser humano, ele vai atrás de vitória. A gente nunca fica num relacionamento para ser o fracasso do relacionamento. A gente nunca permanece numa parceria de trabalho pra gente ser o fracasso. A gente sempre quer ser o vitorioso. Eu quero no meu palco junto com vocês. Eu quero estar no meu palco junto com a minha família. Eu quero estar no meu palco junto com o meu esposo, com as minhas filhas. Então é isso que eu desejo. A gente sempre deseja o brilho e o holoforte pessoal, né? Não é sobre ego, é sobre holoforte. Né? É sobre as pessoas reconhecerem os seus valores, as pessoas darem brilho. E o principal aqui, vocês, né? Vocês tendo que se reconhecer como pessoas brilhantes, pessoas merecedoras, pessoas que conquistam, que merecem todo esse brilho. Se você aceitar menos que esse brilho, que essa vitória, então já não te serve mais, né? Então assim, se for pra alguém que te diminua, se for pra uma parceria que te diminua, te coloque lá embaixo, aí não te serve mais.
né? Não cabe mais, não tem espaço pra você, porque a gente não precisa provar nada pra ninguém. A gente precisa provar pra gente mesmo. E às vezes ouvir isso dói, né? Dói que o maior vilão é a nossa mente, né? Eu como terapeuta, nos meus trabalhos, né, no dia a dia, às vezes é doído a pessoa entender que o pior vilão é a gente mesmo, é a nossa autossabotagem, é a gente não confiar na gente mesmo, a gente ter que se desconstruir inúmeras vezes para caber na história do outro. É a gente querer progredir, é a gente querer ter uma família, uma estrutura e não caber. Às vezes o meu propósito não é o mesmo do que meu parceiro, do que as pessoas que estão à minha volta, e isso é difícil, a gente fazer essa desconstrução, né? Mexe com o emocional da gente. A clareza emocional vem daí. Quando você entende, você passa a entender que existe você antes do outro, né? Eu como uma boa libriana, né, de sol, então assim, para eu entender o meu oposto complementar, Ares, né, que o ariano pensa mais nele, ele pensa primeiro nele para que ele abra pro outro. Já o Libra não, o Libra pensa no que o outro vai pensar ao que ele vai fazer. Então assim, aqui é uma tiragem super clara disso, tá? Então, primeiro é você, segundo é você, terceiro é você. Por quê? Todos nós viemos com defeitos, qualidades, luz e sombra, né? E quando a gente passa a não caber mais na história do outro, não é sobre nós, às vezes, é sobre o outro, né? O outro que não foi capaz de se entregar para mim. Então, assim, aí a gente tem culpa. A gente, quer dizer, a gente segue se culpando, né? Quando na verdade não houve nenhum culpado. Às vezes é o destino mesmo que mostra pra gente. Precisa levar um chacoalhão e falar: olha pra você um pouco mais. Porque talvez nesse relacionamento, nesse percurso, nessa transição de carreira, você não olhou pra si. E você precisa olhar pra si primeiro. O que você quer? O que te faz brilhar? O que te salta aos olhos? O que te faz viver? Né? Então é sobre isso, né? É sobre ter clareza emocional diante de toda e qualquer situação. Tá bom, meus queridos? Então, bora pro conselho geral. Tarô, me dá um conselho geral para essa egrégora linda que se conectou comigo nessa leitura. E esse é o primeiro episódio de vários outros episódios que eu vou fazer, tá? Vamos do 1 ao 5, sempre. E a gente vai juntos, tá? Para que vocês não percam nada. Vamos juntos, que isso aqui é mais que terapia, tá? É um bate-papo de alma, é um bate-papo para quem quer clareza mesmo, para quem tá pronto, tá? E é sobre isso o conselho de vocês, ó. 10 de paus, mais uma, tarô, por favor. 10 de paus. E o outro, ó, é vocês estarem cansados, né? 10 de paus. 10 de paus é uma carta, né, de conselho que fala que você já tá cansado. Você tá carregando bagagens que nem é sua. Mais, tá? Então, assim, às vezes a gente carrega mesmo, tá? Seja pra se desconstruir, seja pra se construir, seja pra caber, seja pra qualquer intenção que você tenha na vida. Às vezes a gente carrega uma sobrecarga que não é nossa, né? É o que a gente tá o que eu tô voltando a falar. Às vezes é um relacionamento tóxico que você só se dá conta quando você sai dele, porque você passa a enxergar de outro ângulo, né? E o 10 de paus fala isso, você carrega bagagens que não são suas. Às vezes você provar pra uma sociedade, pra uma esfera toda, não é o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é você tirar essa bagagem que não é sua, os pesos que não são seus. É aquela. Não é provocação, mas é aquele apontar de dedo, de defeitos que não são seus. Que às vezes você só tá espelhando nessa situação, tá? Então, assim, é um momento em que vocês estão carregando bagagens que não são suas. Isso aqui deixou super claro. Então, assim, começa a analisar. Isso me pertence, isso não me pertence. E manda embora aquilo que não te pertence mais. Combinado? Tira esse sobrepeso.
tá? Porque dessa forma vocês encontram, ó, Rei de Ouros, estabilidade, estabilidade nas relações, estabilidade no seu emprego, estabilidade no seu emocional, tá? Estabilidade no seu mental, tá? O Pajem de Espadas aqui fala que vocês terão ideias, novos brilhos. Talvez esse vídeo aqui abra sua mente para novas coisas, coisas que talvez até agora vocês não haviam enxergado, mas agora vocês estão sendo iluminados a reconhecer e a olhar para isso, tá? Porque é algo que já feriu muito vocês. Talvez esse relacionamento, essas escolhas, nem era esse o contexto, né, de relacionamento, mas o relacionamento não precisa ser necessariamente só homem e mulher, tá? O relacionamento às vezes é mãe e pai, às vezes com uma figura de autoridade aqui, se for, é muito mais como um pai, tá? Por conta do hierofante. A gente pode estar falando aqui de sociedade, a gente pode estar falando aqui de amigos, tá? Então, assim, encaixe no seu contexto, tá? E não se deixe mais magoar, tá? Porque os sentimentos são isso mesmo. É como se as pessoas fizessem questão de colocar o dedo na ferida e ferir ainda mais. Mas aí quando você entende que isso se trata muito mais delas do que de você, tudo isso se transforma, sabe por quê? Eu vou contar uma história pra vocês, né? Às vezes as pessoas, elas têm a mania de ficar colocando o dedo na ferida da gente, né? Às vezes, assim, uma palavra mal falada, às vezes uma atitude que você tem, que você sabe que você, às vezes, perde o controle diante de alguma situação e as pessoas vêm, né? Principalmente pessoas muito próximas, elas vêm e colocam o dedinho ali na ferida. E aí, quando elas colocam o dedinho ali na ferida, é pra ver se a sua reação vai ser qual? A de explosão, né? Que você joga tudo pro alto e que acaba perdendo a razão, né? Por conta da voz, por conta do tom, por conta de tudo. E aí é que eu sempre falo, né, nas minhas terapias, autocontrole emocional é tudo. E aí quando você entende que a situação fala muito mais sobre ela do que sobre você, porque se ela colocou o dedinho na ferida, ela tá apontando o dedo pra você para que ela não precise ser enxergada naquele momento, entendeu? Para que os holofortes virem todos pra você e você saia como errado da história. Então essa é a grande sacada, né, da vida. Às vezes as pessoas mais próximas é aquelas que querem, né, te ferir, te magoar. Então basta você se posicionar como estável, né? Aqui, ó, Rei de Ouros. Essa carga não é minha, né? Essa carga é sobre você. E assim eu não vou perder o meu controle por sua conta. Eu vou deixar para trás aquilo que não me serve mais, né? Eu não vou mais me desconstruir para caber no seu espaço, né? Eu vou fazer as minhas escolhas conscientes. A partir de agora eu sou totalmente regrada, né? Totalmente confiante nas minhas emoções. Eu não vou correr atrás para caber, né? Eu vou seguir o meu brilho, a minha estrutura e os meus holofortes. Por quê? Porque através dele eu tenho novas ideias, né? Aparecem coisas novas para mim. E eu não me deixo mais me magoar com qualquer coisa. E é isso que ó, é isso que a guiança de vocês vem falar, tá? Vocês estão sendo guiados para isso, para uma nova clareza, uma nova expansão de consciência, tá? Deixando para trás 10 de espadas, né? Aquilo que te magoava, aquilo que te prendia e tomando as rédeas da situação da sua vida, ó, o imperador. O imperador é o cara que tem ação, ele tem coragem, ele tem decisão, ele é firme. Ele sabe muito bem o que ele quer, como ele começa, como se desenrola tudo isso e até onde ele quer chegar, tá? E tudo isso ele faz com muito equilíbrio. Qual tipo de equilíbrio, Aline? O emocional e o mental, né? O espiritual e o físico, né? Equilibra tudo, gente. Porque através disso ele expande os horizontes, né? Através desse equilíbrio você ganha uma expansão e uma comemoração. Então, meus queridos e minhas queridas, a leitura de hoje foi sobre isso. Muito mais do que uma previsão de tarô, tá? É uma clareza emocional, porque as pessoas em 2026 precisam dessa clareza. E eu tô aqui para auxiliar vocês, tá? As informações do meu trabalho estarão na descrição do vídeo. Me segue também lá na outra rede social, para que juntos a gente possa seguir, certo? E não perca o segundo episódio, tá?
E no próximo episódio eu vou falar sobre clareza emocional. Aí eu vou te mostrar por que que esse padrão ele se formou e como ele se ativa nos seus relacionamentos e como ele ativa também nas suas decisões. Combinado? Então é sobre isso. Muito obrigada pela escuta. Até mais. Gratidão, gratidão, gratidão.